Olá, salve, salve! Está entrando no ar, ao vivo, pelo sinal digital da TV, a edição dessa sexta-feira, 13, do Estação Cultura. E no programa de hoje vamos conversar sobre o projeto Teatro, Pesquisa e Extensão do Departamento de Artes Dramáticas da URGS. Também vamos falar sobre o espetáculo Das Amarras Dela, que tem apresentações amanhã e domingo dentro do Porto Alegre em Cena. E como hoje é sexta-feira, a jornalista, poeta e editora Fernanda Bastos dá dicas de livros. E a música do Estação Cultura de hoje fica por conta do quarteto Hortácio, Borghetti, Salazar e Poti, que faz a apresentação na semana que vem no musical Évora e também amanhã em São Francisco de Paula. Bom, iniciamos o programa falando sobre o projeto Teatro, Pesquisa e Extensão, que existe há 16 anos dentro do curso de teatro da URGS. A iniciativa surgiu para que os trabalhos dos alunos pudessem ser apresentados ao público. Eu converso agora com a professora do curso de teatro da URGS, a Cristiana Verlang, sobre esse projeto que hoje tem vários desdobramentos, justamente sobre esses desdobramentos que a gente vai falar, né? Então, uma maneira de chegar ao que é produzido dentro da universidade, para esses alunos que querem levar esse conhecimento para fora, mas antes deles se formarem e estar trabalhando nessas produções fora da universidade, esse conteúdo já desenvolvido na universidade já vai sendo mostrado para o público nessa conexão universidade e público em geral. Isso? Exatamente. Boa tarde. Obrigada. Esse projeto nasceu em 2003, então, justamente de uma vontade dos próprios alunos de fazerem uma espécie de treinamento antes de entrar no mercado de trabalho. Nós tínhamos uma sala aqui, nós temos uma sala, a Sala Corpo Santo, que fica no campo central da URGS. Essa sala está totalmente equipada, então nós começamos a criar essa mostra anual, né, que começa em abril, dá uma parada ali no meio do ano e termina em novembro, sempre todas as quartas-feiras, 12h30 e 19h30. É gratuito, também tem o acesso de escolas para quem quiser agendar. Então é um projeto assim que nos dá muita alegria, porque também foi se expandindo ao longo dos anos, não é? A gente, dentro do Teatro, Pesquisa e Extensão, também tem o Teatro, Pesquisa e Extensão Escolas. Temos também, com a TV URGS, eles filmam essas peças e tem um material que é quase didático para apresentar, que é sempre na TV URGS, nos sábados, às 23 horas. E, em 2018, agora, o blog de críticas do TPE, que se chama Corpo Crítico, Corpo com Q, da Sala Corpo Santo. Então, para nós, é uma oportunidade que os alunos têm de trabalhar, né, esse contato com o público, que é fundamental para os atores e para os diretores e para toda a equipe. Para os alunos que fazem essa mostra, que produzem essa mostra, que são nossos bolsistas, eles aprendem a produzir uma mostra cultural, então, que é algo que dentro da universidade a gente ainda não tem uma cadeira específica de produção. E para o público em geral é uma forma de entrar na universidade e conhecer uma sala de teatro totalmente equipada, com um trabalho de qualidade, e ainda ao final do espetáculo tem debates, então que eles fazem um bate-papo, o público e os atores e a direção. Bom, e toda essa programação é oferecida, né, de maneira gratuita para o público em geral, não só o público da universidade, mas o público em geral, só chegando ali no campo central da URGS nesses dias de apresentação, né? Exatamente, é importante chegar uma hora antes, porque como é gratuito, a gente distribui essas senhas e esse ano a gente tem um público recorde, não é? E inclusive com pessoas que ficaram para fora, então é importante chegar um pouco mais cedo, uns 30 minutos ou mesmo uma hora. Tem a possibilidade também de agendar via e-mail do TPE, que está no programa ali, depois eu vou pedir que você leia. E marcar, então, agendar e levar a sua escola. E também ter um debate para as escolas, com os atores e com os diretores do espetáculo. Então, o e-mail para agendamento também para esse projeto TPE Escola é o teatrope@gmail.com. Também pode buscar também pelas redes sociais, o pessoal também é possível encontrar o pessoal por lá. Então, todas as quartas-feiras, em dois horários, 12h30 e 19h30, na Sala Corpo Santo, no campus central da URGS. E em setembro, durante esse mês, está em cartaz o pessoal com a montagem A Cantora Careca.
Cristiane, obrigado pela tua presença aí. Obrigada. Esperamos que mesmo com todas as dificuldades que a gente tem de financiamento, porque também existe um programa de bolsa para os alunos lá, que se mantenha, que a gente continue tendo esse programa aí essencial para a troca da universidade, principalmente com arte, né, com o público em geral, certo? Claro. Obrigada. O musical Évora da próxima semana terá no palco um quarteto formado por jovens compositores, João Hortácio, João Salazar, Pedro Borghetti e Poti Burt, que apresentam no dia 25 composições autorais. Amanhã eles também estão em São Francisco de Paula, mas depois a gente conversa sobre esses shows, porque a gente escuta música nesse exato momento com eles aqui no Estação Cultura. Com vocês, guris. Daqui a pouquinho tem mais música com Hortácio, Borghetti, Salazar e Poti no Estação Cultura. Das Amarras dela, que ganhou o Prêmio Açorianos de Dança do ano passado como melhor cenografia, está de volta e neste final de semana, dentro da programação do Porto Alegre em Cena, será possível conferir esse espetáculo de circo e dança aérea. A peça é uma montagem do grupo Circo Híbrido, que agora em 2019 comemora seus 15 anos de atividades. Eu converso com as atrizes Tainá Borges e Lara Roxo, responsáveis pela concepção, direção e orientação coreográfica do espetáculo. Sejam bem-vindas aqui ao Estação Cultura. Bom, parabéns aos 15 anos do grupo. Bom, e também parabéns por estar dentro dessa mostra, né, bem importante, que é o Prêmio Braskem, 14ª edição desse prêmio dentro do Porto Alegre em Cena. Bom, o prêmio está bem diversificado e o espetáculo de vocês também tem essas características bem diversificadas, né? Um espetáculo que reúne circo, mas também a dança e várias danças diferentes, assim, da dança contemporânea, da dança do balé. Fala um pouco do espetáculo, por favor, Gurias. Claro.
Bom, então, Das Amarras dela é um espetáculo que fala um pouco sobre o feminino, sobre as representações do feminino através da história da dança. E o que a gente fez foi fazer alguns recortes. Então, as cenas do espetáculo têm como referência 3 movimentos de vanguarda, que é o balé clássico, na verdade, o balé romântico, a dança moderna e a dança contemporânea. Então, cada cena tem aí uma referência. O balé clássico com Gisele, a dança moderna com a Isadora Duncan e com o Alvin Nicolai. E as cenas que tratam da dança contemporânea têm como referências Pina Bausch e Trisha Brown. Então, a gente visitou muitos episódios aí da história da dança, grandes movimentos de vanguarda. Estudou teoricamente, estudou na prática também, com exercícios práticos e criativos, e todo o espetáculo ele foi construído junto dos bailarinos, né? Das impressões que cada um construiu, que cada um percebeu ao longo desse estudo teórico e dessa experimentação prática. Bom, e a ideia de transpor essas barreiras, essas limitações que, inclusive, mesmo a arte traz para o corpo feminino, como é que elas acabam aparecendo no espetáculo? Então, a gente acha, é como uma lente de aumento para a questão social mesmo do feminino, né? A arte vem com essa lente de aumento e leva para a cena isso. Então, a gente pegou esses recortes das vanguardas para pensar como o corpo feminino estava naqueles contextos e como ele era representado, né? Na verdade, como que os contextos atravessam o corpo feminino, né? E o nosso elenco, ele é majoritariamente feminino, né? Ele tem, na verdade, um menino e 8 mulheres. E então... E a gente, inclusive, quando convidou o menino para participar do elenco, é exatamente para falar sobre essas questões do corpo masculino dentro desse contexto da dança, que é um contexto feminino, né? O quanto ele também tem esse lugar de diferente, né? O quanto de feminino também habita o masculino, né? Pois, até também, a gente tem também muitos coreógrafos também, né? E também o próprio olhar de vocês tendo coreografando esses movimentos também, enquanto um olhar feminino sobre um corpo masculino também, enquanto isso também existe uma relação também nesse sentido também, né? Com certeza. Bom, então, Das Amarras dela, voltando a cartaz, mais uma oportunidade de assistir o espetáculo. Neste sábado, neste domingo, os espetáculos do Prêmio Braskem têm apenas 2 exibições. Então, sábado e domingo, no Teatro Renascença. O ano passado vocês estavam no Teatro São Pedro, isso, né? O ano passado foi no Teatro Renascença e esse ano foi no Teatro São Pedro. São Pedro. Então, vocês voltam agora ao Renascença, mais uma vez no Renascença. Então, às 21 horas, neste final de semana. Queria agradecer a presença de vocês aí. Boa sorte, boa temporada, certo? A gente agradece, muito obrigada. Até a próxima. A gente faz agora um pequeno intervalo, é rapidinho. Em seguida, a gente volta para conhecer as dicas de livro, leitura e literatura da Fernanda Bastos e para ouvir um pouco mais da música do Hortácio, do Borghetti, Salazar e Poti. Instante só e a gente já está de volta. Já entendi que ele não nasceu para ser só meu. Ele nasceu com um dom. Fez do amor sua vida. A casa tá cheia, você sabe. E da caridade sua missão. Eu vou adotar, como eu fiz com as outras. Divaldo, o mensageiro da paz. Hoje nos cinemas. Toda dor que fere a tua alma vai se rock alternativo com arranjos de guitarra viajantes e pesados. Esta é uma das marcas do pessoal da Reforme, vindo diretamente da terra do Teixeirinha para o mundo. Agora abre espaço para o E tu pode conhecer mais do som dos caras no último radar desta semana, às 6 horas da tarde. Vou cuidar e vou levar para fazer toque. Tô sentindo uma vibração entre a gente. Ai, meu celular, seu burro. Vai que cola 2. A turma mais engraçada do Brasil, hoje nos cinemas. Apoio TVE e FM Cultura. Nossa convidada é autora de 21 livros para adultos e 10 infantis. Seu grande sucesso veio em 2002 com A Casa das 7 Mulheres, transformado em minissérie pela Rede Globo. Ao lado de Tabajara Ruas, roteirizou para o cinema e a TV O Tempo e o Vento, baseado na obra de Érico Veríssimo. O Frente a Frente recebe a escritora Letícia Wierchowski. Frente a Frente, domingo, 10h30 da noite.
Estamos de volta com a Estação Cultura, agora para falar sobre livros, mais especificamente para conhecer as dicas dessa sexta-feira da jornalista, poeta e editora Fernanda Bastos, nossa colega aqui do Estação Cultura. Tudo bem, Fernanda? Boa tarde, Domícia, a todos, tudo bem? Então, hoje a gente fala de um livro que foi lançado ali em maio, né, pela Marian Pessar, que é O Grito de Mar. São 48 poemas que a Marian apresenta num bilinguês. Aí, já na capa, ela anuncia isso. Só que é um livro bilíngue de uma forma, assim, bem específica, porque o que a gente está acostumado é aquele livro bilíngue em que tem o texto do autor, né, o texto original, e a tradução. E a Marian, como mora já aqui no Brasil há um tempo, né, ela pôde, então, fazer essa tradução, né, então a gente tem o texto dela nas duas línguas, produzido pela própria autora, né, isso é muito interessante, e ela joga um pouco com isso, então a gente vê ali que ela vai fazer recriações também desses versos, desses poemas dela ao longo do livro. É um livro que passa por várias temáticas, né? Ele vai falar do cotidiano e especialmente sobre opressões, né? Ela vai trazer um eu lírico aí que muitas vezes sofre opressões por conta de sua condição de uma mulher lésbica, de uma pessoa LGBT, né? Na relação de mulheres e homens numa estrutura patriarcal, né? Como é constituída a nossa sociedade. Então, esse eu lírico vai se posicionando de uma forma muito sensível, né? E fazendo esse fluxo aí de consciência e nos ajudando a pensar sobre essas condições na nossa sociedade. Então, esse é o livro da Marian, que foi publicado pela editora Taverna, Grito de Mar, e essa é a primeira dica para o pessoal acompanhar. E esse bilíngue é espanhol ou português, né? Isso, ela fala, na verdade, que é assim, argentinês e brasileirês, mas já é uma recriação da Marian aí também, para esse estilo dela do espanhol e do português. O outro, Domício, é um livro bem importante, se alguém está nesse mundo, já ouviu falar de lugar de fala, né? Em algum momento já se meteu nessa discussão. Muitas vezes a gente fala sobre isso aqui também. E esse livro aí foi pioneiro, né? Um artigo, na verdade, publicado, então, pela Gayatri Spivak. E ela vai, realmente, ela é uma autora indiana, e ela vai investigar, né, essa posição do intelectual, né, ocidental, especialmente o homem branco, e como ele vai tematizar e muitas vezes pesquisar sobre questões de sujeitos subalternos e muitas vezes se colocando até mesmo numa forma dominante com relação a esses sujeitos, né? Então, ela vai fazer uma problematização que parte sobre um questionamento do marxismo, né, no qual ela se insere, mas que tem toda uma linhagem aí que é de uma desconstrução, que é a teoria na qual a Spivak se encontra. É um livro bem denso, mas é importante, né, que a gente recupere, então, esse artigo publicado originalmente em 1985 e que agora sai pela essa edição da Universidade de Minas Gerais, né, Federal de Minas Gerais, para a gente conseguir entender, né, dar um pouco mais de complexidade para essa discussão sobre o lugar de fala, que muitas vezes acaba com poucos subsídios ou até no senso comum, que é o pior dos cenários, né? Então, a gente tem esse livro aí de uma indiana que aí está migrando pelo mundo, né, e ensinando essa forma mais complexa da gente pensar como a gente conduz as nossas pesquisas, como a gente conduz as nossas falas públicas e a nossa posição intelectual. Então, essas são as duas dicas de hoje. Dada as dicas da Fernanda, volta semana que vem com mais dicas e, obviamente, volta nas reportagens do Estação Cultura aqui durante a semana toda. A gente vai agora acompanhar um pouco mais de música do João Hortácio, do João Salazar, do Pedro Borghetti e também do Poti Burt, que participam na semana que vem do musical Évora no Teatro São Pedro e amanhã em São Francisco de Paula. Na sequência, eu converso com eles. Música, guris. Eu passei a vida inteira buscando um rumo exato, minha fé montada e fechada em caixas bem pesadas, longe do fundo.
das velhas rasuradas, pousando em pedaços, longe do fundo, perto do fim. Com um pouco mais de um ano de formação, o quarteto Hortácio, Borghetti, Salazar e Poti, o OBS-EP, podem ir se ajeitando aí que os guris trocam agora de formação aqui, já realizou apresentações em várias cidades gaúchas e lançou no mês passado o primeiro clipe que já dá uma ideia de como vai ser o primeiro álbum que vem vindo por aí. Bom, começou a galera mostrando um pouco das suas composições, cada um deles tem seus trabalhos individuais, lançaram há pouco tempo os seus discos solos e tal. Começaram juntando essas composições, mas já estão preparando músicas do quarteto. Bom, quem é que fala aí, primeiro lugar aqui? Vamos começar com o primeiro que dá nome ao quarteto, então, João Hortácio, fala aí um pouco aí. A gente lançou agora o nosso EP visual há pouco tempo, né, que ainda é um resquício da primeira ideia que a gente teve para se juntar, que são músicas individuais nossas que a gente rearranjou e começou a tocar juntos. E a gente também lançou o nosso single, que é junto com um clipe, em direção de Theo Tages e a produção da música do Guilherme Seron, que é o marco das nossas composições em conjunto, que é o que vai preparar o momento para as outras composições que a gente tem, que vão estar num disco. Provavelmente a gente vai começar logo, né, essa gravação. Pois é, vocês já estão rodando aí, fazendo shows em vários lugares, quer dizer, essa história de estar juntos no palco, tocando, essa coisa de estar compondo e tocando, vocês já estavam há algum tempo com parcerias, mesmo que não fosse a parceria de vocês quatro juntos simultaneamente, mas agora já estando no palco, essa coisa começou a surgir a possibilidade de mais músicas pintarem já. Isso, Pedro? Pois então, obrigado, Domi, estar aqui. O grupo começou com o intuito da prática, né? De praticar todas as áreas que a música nos proporciona, que é de gerir toda a organização da banda, de ir tocar, conhecer lugares novos, e acabou respingando na produção das músicas, né? A gente começou a compor junto na primeira viajada que a gente fez juntos. E acabou gostando e já tem uma estética, a gente quer mais, já tá com ideias de gravar, né? Pois é, essa ideia também de gerir, de gestão, também já era uma prática que vocês estão fazendo enquanto artistas, né? Enquanto compositores, enquanto músicos, essa questão de ser o músico independente e ver o tamanho e o quanto é possível fazer sendo independente já é uma prática também de cada um de vocês, né? O Poti, o Salazar também, já estavam trabalhando isso tudo há algum tempo, né? Sim, inclusive o projeto nasceu muito para facilitar a logística das coisas, conseguir chegar em cidades que a gente não chegava com banda e tal. Então acho que essa gerência foi um dos motivos formadores do projeto, assim, né? Tipo, de aprender a fazer acontecer as coisas e tal. Bom, agora cada um de vocês estão trabalhando nesse momento juntos, mas as carreiras individuais seguem, todo mundo segue fazendo material. E como é que faz a divisão do que é material? Por exemplo, Poti, quando vai preparando o material para os teus trabalhos, já começa
a preparar uma música, pô, essa aqui não vai entrar para talvez essa sirva para o quarteto, essa especialmente fica para trabalhar com os guris, ou essa, pô, serve para as duas coisas, como é que funciona isso aí? Isso acontece. Eu, particularmente, às vezes, quando tem alguma ideia ou até escuto alguma coisa dos guris mesmo, né, que eles mostram alguma coisa nova, eu já olho, isso aí tem a cara do quarteto, de repente vamos fazer junto, né? E tem outras que eu tô fazendo, por exemplo, e não, essa aqui eu não vou mandar para eles, essa aqui tem muito a minha cara, é muito bizarra, assim. Então, então rola um pouco isso, mas uma das intenções nossas também é expandir a possibilidade do outro, né? Então, a minha influência para expandir a do Pedro, a dele para expandir a minha e dos guris também, né? Dos Joões. E o projeto meio que também, ele criou uma cara própria, assim, das composições nossas, né? Então, quando já tem essa estética parecida, a gente já direciona pro grupo aqui para fazer. Mas qual seria essa diferente também? De definir. É sempre difícil a gente fazer essa autodefinição, mas qual seria essa estética? É difícil, assim? Cara. Na verdade, tudo é possibilidade, né? Então, daqui a pouco, tem coisas que a gente não imagina que vai rolar dos quatro, e eu acabo me colocando de uma forma que fica interessante. Daqui a pouco eu lanço uma ideia e o Pedro, que tem uma outra vertente, entra com uma coisa diferente, e acho que isso criou a cara do som, assim, do projeto, né? E a partir disso nos deu esse estalo de, isso aqui, além da gente levar os 4 projetos, tem um projeto em si aqui, então vamos trabalhar nele também. Tem uma vida própria acontecendo no meio dessas 4 histórias. Então tem um show amanhã no Soma Arte e Cultura, a partir das 8 horas da noite, lá em São Francisco de Paula. E aí depois, no dia 25, a partir do 12h30, no Musical Évora, ali no multipalco Elva Sofer, com entrada franca, ali no Teatro São Pedro. Só chegar a Musical Évora, um projeto que existe há bastante tempo. Então, aqui em Porto Alegre, pessoal, chega ali, pode curtir, chegar um pouquinho mais cedo para poder garantir a tua entrada. 25 de setembro, na outra semana, 12h30. No mais, tu pode procurar os guris pelas redes sociais. Lá tem o EP visual com 4 músicas e vídeo para cada uma das músicas, e também a música que é o single com o clipe, que já mostra esse trabalho novo que vem aí, o próximo disco dos guris, Hortácio Borghetti Salazar e Poti OBSP. Certo? Obrigado pela presença de vocês aí, guris, certo? Muito obrigado para vocês. E a gente vai encerrar a Estação Cultura com um pouquinho mais de música. Lembrando que a gente tem uma representação hoje a partir das 9h30, e como hoje é sexta-feira, a gente deseja a todos um bom final de semana, porque a gente volta ao vivo só na segunda-feira. Então fiquem com um pouquinho mais da música do quarteto Hortácio Borghetti Salazar e Poti, e até segunda-feira. Com vocês, guris.